1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, vamos dar continuidade à carta, né? Estamos chegando à reta final, mas a reta final que está estendendo, né? Mais uma vez eu pretendia trabalhar 2 versos, mas vou pregar só sobre o verso 19 hoje. Não apaguem o Espírito. Amém? Muito em função não só da importância, né, do Espírito, mas também porque semana que vem eu vou falar só do verso 20, sobre a questão de não desprezar as profecias, né? Então, em algum momento dessa série eu falei que Paulo não cita muito sobre os dons espirituais nessa carta, diferente de como ele faz em Corinto, né, que ele dedica capítulo 12, 13 e 14, mas aqui nesses 2 versos ele cita não só o mover do Espírito, a ação do Espírito na vida da igreja, e isso obviamente nós vamos ver que tem a ver também com os dons, como no verso 20 especificamente ele vai tratar do dom de profecia. E como especialmente a questão da profecia hoje é muito distorcida, né? A gente trata como profecia algumas coisas que não são, então vai ser melhor tratar à parte. E aí acabou que ficou melhor tratando cada verso com uma pregação diferente. Então hoje nós vamos falar do verso 19, não apaguem o Espírito. Então diz isso, né, o verso 19, não apaguem o Espírito, ou em algumas traduções, não extingais o Espírito, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fala aos nossos corações, que nesta manhã possamos compreender, Senhor, um pouco mais e um pouco melhor a ação do Teu Espírito em nosso meio e a responsabilidade que temos de sermos sensíveis, de darmos, de certo sentido, liberdade para a ação do Espírito, e como esse verso o Senhor nos diz, para que não venhamos abafar, ou até mesmo, de certo sentido, podemos dizer, atrapalhar o mover do Espírito em nosso meio. Que o Senhor possa nos corrigir, nos exortar e nos encorajar a nos relacionarmos com o Santo Espírito do Senhor nesta manhã. Não apaguem o Espírito, né? Esse é um verso que nós pentecostais gostamos muito, né? Porque nós somos pentecostais, né? A nossa denominação ela é pentecostal. Eu sou pentecostal, tem muita gente que acha que não, mas eu sou pentecostal. Acredito em todos os dons do Espírito, na ação do Espírito, assim como era na Bíblia. Amém? E aqui nós temos Paulo dizendo, não apaguem o Espírito. Primeiramente eu quero começar falando sobre quem é esse Espírito, né? Porque normalmente a maioria das vezes em que, especialmente o Novo Testamento vai falar do Espírito Santo, usa essa expressão que eu acabei de usar, né? É a mais comum da gente, Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele possui vários outros nomes que a Bíblia usa para falar dele, né? E em algumas passagens, em poucas passagens, ele é descrito e ele é mencionado apenas como o Espírito. Como a Bíblia também fala do Espírito do homem em vários versos, então a gente pode normalmente acabar confundindo. Mas o Espírito aqui, eu creio que na sua Bíblia vai dar Espírito com letra maiúscula. Porque nesse verso, o Espírito a qual Paulo está se referindo é o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nós cremos num Deus que é trino, né? Ele é 3 e ao mesmo tempo ele é um. Ele é um que se manifesta, que se expressa em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não me peça para explicar, porque está aí uma das coisas dentro do cristianismo, dentro da Bíblia, que é um mistério. Nós não podemos, nós não conseguimos com a nossa capacidade do raciocínio humano, especialmente pós-queda, né? Que o pecado afetou todos nós em todos os sentidos, inclusive a nossa forma de raciocinar. Então, uma das coisas que dentro do cristianismo é um mistério, a gente não entende, a gente não consegue explicar de forma preto no branco, como às vezes a gente quer explicar tudo, né? Então, o irmão Elton, alguns aqui já conheceram ele, uma das coisas que quando ele converteu, que ele mais me fazia pergunta era sobre a Trindade. Eu
falava, meu irmão, tem muitos livros, você vai achar pregação, mas assim, não queira entender a Trindade da mesma forma que às vezes, não sei se quem tem filho aqui, seu filho já teve aquele brinquedo que tem um círculo, um quadrado e um triângulo, e aí tem os buraquinhos certinhos. E a gente ensina a criança, né? O círculo é aqui. Às vezes a gente cresce querendo, e aí a gente traz para Deus entender dessa forma. Não, tem que ser o círculo no círculo, o quadrado no quadrado. A Trindade é um dos mistérios da Bíblia que, vamos dizer assim, por mais que a gente tente entender, no final das contas a gente vai ficar com essa sensação de pegar um círculo e tentar pôr num quadrado. No nosso raciocínio não encaixa perfeitamente, amém? E deixa eu dizer, não é para encaixar, amém? Como diz a passagem, uma das passagens que o Sr. Juca mais gosta, né? As coisas reveladas é dos homens e as ocultas é de Deus. Então uma das coisas que Deus não quis deixar explicado para nós, e só na eternidade a gente vai conhecer de forma perfeita, é a Trindade. E dentro da Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Espírito que Paulo cita aqui é o Deus Espírito Santo. É o Deus Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Não em questão de força, de poder, ele não é o terceiro porque é o terceiro importante, não. É só a forma como ao longo da Bíblia ele foi se expressando e a forma como ao longo da história a gente aprendeu a se referir. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai a primeira pessoa, Deus Espírito a segunda pessoa e o Deus Espírito Santo, Deus Filho a segunda e o Deus Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Ambos têm o mesmo poder, o mesmo caráter, a mesma importância. Eles são iguais, perfeitamente iguais em poder, em essência, em majestade. Um não é inferior ao outro, um não é mais importante que o outro. Pelo contrário, irmãos, apesar de ser um mistério grande que a gente não consegue compreender de forma perfeita, estudar a relação, não vou nem falar da relação da Trindade com o ser humano, estudar a forma como a Bíblia revela a ação conjunta e ao mesmo tempo harmoniosa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, é maravilhoso. Próxima vez que você for ler a Bíblia toda, lembra de ter sempre essa ótica de observar a ação conjunta, perfeita e harmoniosa. Eu digo que uma das expressões para mim mais lindas é a dança da Trindade. Você percebe ao longo da Bíblia a Trindade ali meio que numa dança. Entende o que eu estou dizendo como dança? Ali naquela relação que é lindo demais, irmãos. Deus Pai aparece como aquele que planeja, Deus Filho como aquele que vem e executa, dando a sua própria vida, e aí Deus Espírito Santo é aquele que vem, pega aquele plano executado pelo Filho e leva no mais íntimo do nosso coração e nos convence de que aquela obra feita por Jesus é a nosso respeito, é para nós. Então assim, é lindo, é belo. Pois bem, esse Espírito é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo. Ele é chamado também de o Espírito de Deus, o Espírito da glória, o Espírito eterno, o Espírito da verdade, o Espírito da vida e vários outros nomes, outras nomenclaturas que ao longo da Bíblia é usada para se referir a ele. E em algumas passagens, como esse verso, é citado, é descrito, ele é tido como apenas o Espírito com letra maiúscula. Portanto, esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Segunda coisa que eu quero falar, antes de tratar exatamente do verso, é um pouco do que eu acabei de resumir aqui. É a obra do Espírito ao longo de toda a Bíblia. Porque, como é que eu posso dizer? Das três pessoas da Trindade, a gente pode, de certo sentido, dizer que aquele que mais opera, aquele que a gente mais vê em ação do início ao fim da Bíblia, é o Espírito, é Deus Espírito Santo. Por quê? Porque ele está lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 tem Deus Pai criando todas as coisas, dizendo haja luz, mas temos já no verso 2 de Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus se movendo sobre a face do abismo, sobre a face das trevas. E ali já criando uma expectativa de que algo ia acontecer em meio a todas aquelas trevas.
Ao longo da Bíblia nós vemos que é ele em Gênesis capítulo 6, quando a Bíblia diz que a maldade do ser humano pós-queda começou a se multiplicar a ponto de Deus se arrepender de ter criado a humanidade e aí decide reiniciar através do dilúvio. Nós vemos em Gênesis capítulo 6, verso 3, que é o Espírito quem resistia, quem contendia com a humanidade pecadora. Então nós vemos em Gênesis 6 o Espírito Santo, acho que a forma mais simples de explicar esse verso 3 de Gênesis 6 é que o Espírito Santo é aquele que continuou até mesmo depois da queda. Ele já agia ele pairava, ele se movia sobre a face do abismo antes de Deus dizer haja luz, mas depois da queda, inclusive, ele permanece agora resistindo, limitando a maldade do ser humano que só ia se multiplicando. Irmãos, o ser humano mau, nós só não destruímos o planeta Terra ainda porque o Espírito Santo está aqui desde Gênesis capítulo 6, limitando a capacidade nossa de ser mal. Em alguns momentos a gente tem lapsos no jornal de como nós, seres humanos, podemos chegar a uma maldade que a gente fica assim, meu Deus, nem pensava que o ser humano era capaz de fazer isso. Mas a gente é muito mais capaz de fazer. A questão é que o Espírito Santo, desde Gênesis capítulo 6, ele permanece agindo até mesmo na vida daqueles que não são convertidos, não de forma interna, mas externa, limitando a maldade do ser humano. E isso ele faz desde Gênesis capítulo 6. Ao longo da história da Bíblia, nós vemos que é ele quem capacitava, quem dava habilidades aos reis. Davi foi ungido pelo Espírito de Deus. Saul foi ungido pelo Espírito de Deus. Quando o óleo era derramado sobre o rei, a Bíblia dizia que o Espírito descia sobre eles. É claro que no Antigo Testamento o Espírito não permanecia para sempre naqueles que Deus escolhia. Tanto que, não sei se vocês vão se lembrar, quando Deus rejeita Saul, o que a Bíblia diz? Que o Espírito já havia se retirado dele. Quem não se lembra da história de Sansão, que quando ele quebra os seus votos com Deus, um dos textos mais tristes da Bíblia diz que mal sabia ele que o Espírito já havia se retirado. Então no Antigo Testamento é o Espírito quem tomava a vida das pessoas e capacitava elas a fazer aquilo que Deus queria que elas fizessem. Ele também capacitava os sacerdotes, não sei se vocês vão se lembrar, é ele quem capacita com habilidades, até mesmo... não vou lembrar o termo técnico aqui. Os homens que criaram os utensílios do tabernáculo, como a Arca da Aliança, a Bíblia diz que foi o Espírito quem deu a eles a capacidade para fazer aqueles instrumentos que tinha no tabernáculo. Então é ele quem dava as habilidades para os homens no Antigo Testamento. É ele quem, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento diz, que falava através da boca dos profetas. Pedro, no Novo Testamento, vai dizer que nenhum profeta do Antigo Testamento falou da sua própria vontade. Pelo contrário, movidos pelo Espírito de Deus, eles falavam e profetizavam. Tanto que quando o Novo Testamento vai citar o Antigo, eles não dizem em várias passagens, Davi disse isso, Moisés disse aquilo. Em várias passagens do Novo Testamento, os apóstolos dizem assim, o Espírito de Deus disse tal coisa. Mas quando a gente lê, quem falou foi Moisés. Quem falou, por quê? Porque era o Espírito quem conduzia, quem inspirava os homens a falar e a profetizar e a levar a palavra de Deus. No Novo Testamento, essa ação só se multiplica. No Novo Testamento você vai se lembrar que é ele quem, entendo o que eu vou dizer aqui, é o Espírito quem engravida Maria. Quando Maria pergunta, como que vai acontecer se eu nunca me relacionei com homem, nunca tive relações nem com José, meu noivo? E o que o anjo responde? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tem uma música assim, né? Muito bonito, por sinal. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, ele engravida Maria, ele desce sobre Jesus no dia do seu batismo, quem se lembra, na forma corpórea de pomba. Lucas capítulo 4 diz que é ele quem leva Jesus para o deserto para ser tentado, e após ser aprovado na tentação, Jesus volta, diz Lucas capítulo 4, cheio do Espírito Santo. Jesus, em Lucas 4, na sua primeira pregação na sinagoga, ele diz o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Então, o pastor Jefferson que gostava muito de falar disso, tudo que o Espírito, tudo que Jesus fez foi pelo poder e a capacitação do Espírito Santo de Deus.
É ele quem movia, quem capacitou até mesmo o próprio Jesus. Jesus, quando pregou diversas vezes, quando ensinou os seus discípulos, Jesus por várias vezes apontou que quando ele deixasse essa terra, o Espírito Santo desceria e então ensinaria os seus discípulos o caminho da verdade, lembraria os seus discípulos tudo que Jesus ensinou, era ele seria o Consolador. Jesus certa vez disse em João 14, 15 e 16, ele fala de vários assuntos, mas o tempo todo ele está citando o Espírito Santo como aquele que conecta todos os assuntos que Jesus trata em João 13, 14, 15 e 16 até. Ele fala que é o Espírito quem seria o Consolador, portanto, eles não ficariam órfãos, eles não seriam abandonados. Jesus chega a dizer que era melhor para os discípulos que ele fosse, porque indo o Espírito viria. Então Jesus o tempo todo estava apontando para essa vinda do Espírito. Pouco depois de ressuscitar e passar 40 dias ensinando seus discípulos, Jesus diz, fiquem em Jerusalém até que o quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. E isso acontece em Atos capítulo 2. Nós podemos dizer que a igreja só começa mesmo a sua obra, não que ela nasce depois disso, mas ela só começa a sua obra depois que o Espírito desce, depois do dia de Pentecostes. Depois que todos eles são cheios e ali o Espírito desce e, segundo Jesus, então permanece até o fim dos tempos e por toda a eternidade com a igreja, com os seus discípulos. Paulo, nas suas cartas, vai falar muito sobre o Espírito. Antes, em Atos dos Apóstolos, nós já vimos, e em algum momento a gente já disse isso aqui, que Atos dos Apóstolos poderia se chamar Atos do Espírito Santo, porque quem já leu e estudou Atos, é o Espírito quem, a partir do Pentecoste, começa a conduzir a igreja no avanço da igreja. É ele quem dita, inclusive para Paulo, em qual cidade pregar. Eu preguei sobre isso no início dessa série, em Atos 16 e 17, quando eu preguei sobre como surgiu a igreja de Tessalônica. Paulo queria ir para 2 cidades e a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu ele. E depois, logo em seguida, dá para ele uma visão de um homem chamando ele para ir para Troade. E ele vai para Troade, para Macedônia e chega em Tessalônica. Então é o Espírito quem o tempo todo está conduzindo, está guiando a igreja para poder ir avançando em Atos dos Apóstolos. Tanto que nas cartas de Paulo cita com frequência o Espírito Santo. Paulo chama o Espírito Santo de um penhor, de o selo da promessa. De forma simples, o Espírito Santo é a garantia. A presença do Espírito que Deus dá a nós é uma garantia de que todas as suas promessas serão cumpridas, especialmente a promessa de que estaremos com Ele na eternidade. Quem já penhorou algum bem aqui? Quem aqui já penhorou algum bem? O que é penhorar um bem? Você pega um bem seu, às vezes você não tem dinheiro, então o que você faz? Você penhora o seu bem, que aquele bem que você penhora, você está dando para o seu, no caso ali, fiador, a garantia de que você vai pagar. E dizendo, olha, se eu não pagar, tu pode ficar com isso. É um penhor. Quem já deixou documento em algum lugar como certo ali uma garantia? De certa forma, é uma certa expressão de penhor. A Bíblia diz que a presença do Espírito, que o Espírito Santo em nosso meio, é o penhor. É Deus dizendo assim para nós, se eu dei o Espírito para vocês, é a prova principal de que todas as outras promessas vão se cumprir e eu vou garantir para você. Então, olhem, irmãos, a importância do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Coríntios que é o Espírito quem concede dons à igreja, a cada cristão. E não só isso, mas Paulo também vai dizer que é o Espírito quem pega cada crente e coloca ele, ajeita ele no corpo de Cristo. Então, lembra que o pastor Marcos falou semana passada que Paulo diz em 1 Coríntios 12 que um é o pé, outro é a mão e tal. Você quer descobrir quem você é no corpo de Cristo, você tem que perguntar para o Espírito Santo. Você tem que pedir ao Espírito para te ajudar a entender qual é a sua parte no corpo de Cristo, porque Paulo diz em 1 Coríntios 12 que é ele quem dá dons da melhor forma possível, é ele quem, conhecendo você como Deus conhece, dá para você os dons que ele sabe que é melhor, que se encaixa melhor com a sua personalidade e que é a forma que ele vai querer usar você no corpo de Cristo. Portanto, ao descobrir o seu dom, o seu chamado específico, o seu lugar no corpo de Cristo, dê glórias ao Espírito Santo, porque é Ele quem te concede, é Ele quem te encaixa, é Ele, irmãos, talvez você pode
falar assim, mas eu não queria ser mão, ou eu não queria ser pé. Mas, meus irmãos, para pensar. O Deus Espírito Santo, te conhecendo melhor do que você se conhece, e conhecendo por ser Deus passado, presente e futuro, Ele te deu esses dons e Ele te encaixou dessa forma no corpo, porque Ele pode ter certeza que é porque vai ser o melhor para você. Amém? Então, é Ele quem faz isso. Paulo, na bênção apostólica que a gente usa na nossa igreja, o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que ele diz? E a doce comunhão do Espírito Santo de Deus. Percebe que para a igreja, esse aspecto de relacionamento é especialmente com Deus e Espírito Santo, porque Ele é o chamado Espírito da comunhão. Ele é quem mantém o vínculo da paz entre nós. Então, esse é o Espírito Santo. Ele é, por exemplo, quem revelou para Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, que os últimos tempos seriam difíceis. O que Paulo diz em 1 Timóteo 4, verso 1? O Espírito expressamente diz que os últimos tempos serão tempos difíceis, de grande apostasia. Tudo que nós estamos vivendo no meio da igreja, de pessoas abandonando a fé, de pessoas blasfemando Jesus, de tudo que os... Eu ia usar uma palavra aqui, né? Tudo que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores fazem no meio da igreja, o Espírito Santo já havia avisado. Por isso que eu sempre gosto de dizer que quem lê a Bíblia e quem conhece a Bíblia não fica escandalizado com o que está acontecendo. Porque Deus já avisou, o Espírito já havia avisado para nós. Às vezes quando a gente começa, eu fico pensando, quando a gente começa a reclamar de algumas coisas, ou ficar espantado com algumas coisas que está acontecendo na igreja, assim como se fosse uma novidade, eu imagino o Espírito Santo do nosso lado falando assim, por que? Não estou te entendendo, eu te avisei há quase 2 anos atrás que tudo isso ia acontecer, está escrito aí, está na sua mão, está ali naquele livro da estante que eu deixei para você, e por que você está espantado? Não estou te entendendo, eu te avisei antes exatamente para não te pegar de surpresa, né? Se eu falo com você assim, olha, na hora que você estiver saindo ali, eu vou pular assim, vou te assustar com uma máscara da morte, né? Sabe? Não é de se esperar que você se assuste, porque eu te avisei antes. Então, o Espírito expressamente avisa antes. Em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, é o Espírito quem fala com o quê? Com as 7 igrejas. Qual que é a frase repetida em todas as 7 cartas de Jesus para as igrejas, em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3? Ele sempre termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. É o Espírito quem, desde Apocalipse, corrige, exorta, chama para o arrependimento a igreja. Então é Ele, irmãos, quem está agindo, por isso vocês vão entender agora, que de certo sentido, entendo o que eu estou dizendo, de certo sentido da Trindade, aquele que a gente mais vê agir, pelo menos do início ao fim, de forma clara como a água, é quem? É Deus Espírito Santo. Porque quando Deus Filho às vezes fala algo, Ele aponta para o Espírito. Quando Deus Pai decide fazer algo, Ele envia o quê? O Espírito Santo. Quando Ele decidiu colocar o seu Filho no ventre de Maria, Ele enviou o Espírito Santo para poder fazer com que isso acontecesse. Então, é o Deus Espírito quem que, de certo sentido, tem esse... Vou usar uma expressão aqui, me entenda bem, tá? Quem põe a mão na massa, de certa forma, da Trindade, é o Deus Espírito Santo. É Ele quem, vamos dizer assim, quem é o trabalhador, quem é aquele que mais está operando e fazendo com que o plano da Trindade, porque é óbvio que não é individual, é os 3, por isso que eu disse, e vou repetir novamente, para não me interpretarem mal, é isso que eu estava dizendo sobre a dança, sobre essa relação perfeita e até bela que a Bíblia apresenta dessa relação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso também, na Bíblia, em toda ela, nos é apresentado alguns alertas com relação ao relacionamento que nós, povo de Deus, devemos ter com o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus disse que só existe um pecado imperdoável. Qual é? Blasfêmia contra... E nessa passagem, em Mateus capítulo 12, Jesus diz exatamente isso. Se pecar contra o Pai, tem perdão. Se pecar contra o Filho, tem perdão.
Mas o pecar, o blasfemar contra o Espírito é imperdoável. Esse é o único pecado imperdoável que nem, podemos dizer isso, nem o sacrifício de Jesus perdoa esse pecado quando ele é cometido. E antes que você fique preocupado se você já cometeu esse pecado, de forma simples, se você tem essa preocupação, significa que você ainda não cometeu esse pecado. Amém? Já tirei um peso das suas costas, né? Mas de forma simples é isso. Se você tem essa preocupação, se ao ouvir isso você fica, meu Deus, fica tranquilo, você ainda não pecou contra o Espírito. Porque quem blasfema contra o Espírito não tem o mínimo dessa preocupação. Amém? Então, o pecado imperdoável. Atos capítulo 5, no Novo Testamento fala que Deus matou um casal. Quem foi? Ananias e Safira. Por quê? O que Pedro diz lá em Atos capítulo 5? Vocês mentiram para o Espírito de Deus. Olha que alerta do Novo Testamento. Tem gente que acha que no Novo Testamento Deus não faz algumas coisas que ele fazia no Antigo. Ele ainda faz. Então, no Novo Testamento, no início, e a Bíblia diz que depois desse acontecimento, um temor toma o coração da igreja. É porque aquele casal mentiu. Pedro diz, vocês não mentiram para homens. Vocês não mentiram para nós, líderes da igreja. Vocês mentiram para o Espírito de Deus. Paulo também, o Salmo 106 e Isaías 63 fala sobre rebelar contra o Espírito Santo. Esses textos dizem que o povo do Antigo Testamento, muitos deles, a maioria deles, se rebelaram contra o Espírito. Porque se o Espírito é aquele quem está o tempo todo agindo, quando a gente resiste, a gente está se rebelando contra ele. Atos capítulo 7, verso 51, Estevão pregando, ele diz exatamente isso, que os antepassados do povo de Israel se rebelaram, resistiram ao Espírito Santo. Isaías 63 e Paulo em Efésios 4:30 diz que nós podemos entristecê-lo. Irmãos, para pensar nessa relação que nós temos com o Espírito. Nós podemos tomar atitudes que o entristecem, que o deixa triste. E Paulo diz, não entristeçais o Espírito, com o qual fostes selados para o dia do cumprimento da promessa. Então nós podemos, nessa relação, dessa comunhão mais próxima e mais íntima, entristecê-lo. E a Bíblia diz para não fazermos. Nós podemos insultá-lo, diz Hebreus capítulo 10. Imagina, nós podemos insultar o Espírito Santo. E Apocalipse capítulo 2, verso 3, quando Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz para as igrejas, nós somos exortados a não ignorar a voz do Espírito quando ele vem falar conosco, especialmente quando é para corrigir, nos exortar e nos chamar ao arrependimento. Portanto, devemos dar ouvidos ao Espírito e não ignorar aquilo que ele fala. Diante de todo esse contexto, a gente então pode tentar entender o que Paulo está tentando dizer nesse verso 19, quando ele diz, não apaguem o Espírito. Porque se é o Espírito quem está agindo, quem está trabalhando, quem resiste à nossa rebeldia, quem nos corrige, nos exorta, quem nos guia, quem nos dá dons, quem, vamos dizer assim, escolhe o quem eu vou ser no corpo de Cristo, se é Ele quem faz tudo isso, se Ele é esse porta-voz, se Ele é esse agente da Trindade, se Ele é esse Deus que faz tudo isso em nós e no nosso meio, então agora faz sentido o que Paulo diz dessa sentença nesse verso simples. Não apaguem o Espírito. Primeira coisa, isso é um mandamento. Assim como não matarás, não adulterarás, não mentirás, não levantarás falso testemunho, Deus agora diz no Novo Testamento, não apaguem o Espírito. Portanto, não é um conselho, não é uma dica, é um mandamento, irmãos. E todo mandamento precisa ser obedecido por nós, precisa ser observado por nós. Portanto, esse mandamento de não apagar o Espírito precisa ser um mandamento que a gente precisa conversar sobre ele, que a gente precisa pensar sobre ele, que a gente precisa usar esse verso para examinar a nós mesmos, porque é isso que a palavra faz. Tiago diz que a palavra, a Bíblia, ela é como um espelho, que a gente deve pegar e verificar se a gente está de acordo.
A Bíblia é o espelho que revela para nós o reflexo perfeito que devemos ter, o reflexo que deveríamos estar tendo ali. Então, ao olhar para aquele reflexo, eu preciso ver se a minha imagem está de acordo com ela. Então, esse é um dos mandamentos que a gente precisa observar e constantemente conversar sobre ele ou levar em oração. Senhor, será que eu não tenho apagado o espírito? Será que eu não tenho resistido, entristecido e tudo isso que significa apagar o espírito? Porque eu preciso obedecer esse mandamento de não apagar o espírito. Agora, em segundo lugar, esse verso nos aponta para essa importância, para esse importante, fundamental e necessária obra do Espírito. Se Paulo diz não apaguem o Espírito, e agora vocês vão entender por que eu trouxe todo, de forma resumida, esse pano de fundo da Bíblia inteira, nos mostra a importância da ação do Espírito no nosso meio. E não só a importância, como que é fundamental. Irmão, se é o Espírito quem tem feito tudo isso ao longo da história do povo de Deus, hoje continua a mesma coisa. É Ele quem continua fazendo a mesma coisa. É Ele quem continua nos corrigindo, nos exortando, nos chamando ao arrependimento, nos dando dons, nos direcionando. Ele dirigiu a igreja em Atos, no começo da igreja, e hoje ainda continua sendo Ele quem dirige. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor que diz ele que ele pegou uma folha em branco A4, assinou embaixo, autenticou em cartório, e ele emoldurou e colocou no escritório do escritório pastoral dele da igreja. E ele fala, por que eu fiz isso? Porque isso me lembra, é uma atitude prática que eu tomei para lembrar a mim mesmo que não sou eu quem mando na igreja. Que a igreja não deve ser conduzida no centro da minha vontade. Aquela folha emoldurada e assinada por mim me lembra pessoalmente de que quem escreve a história da igreja é o Espírito Santo e que eu só tenho que assinar embaixo. Então, nós precisamos entender que é importante, que é fundamental, e deixa eu dizer, é necessário. Podemos dizer até mesmo que é caso de vida ou morte. Apagar o Espírito ou não é caso de vida e morte, porque se apagarmos o Espírito no nosso meio, irmãos, nós morreremos. Como igreja local, não a igreja de Jesus universal, mas uma igreja local, ela pode sim morrer, ela pode sim ser apagada. E qual que é vamos dizer, o que vai determinar a vida, o que determina a vida e a morte de uma igreja, é esse verso. É o fato do Espírito estar ou não apagado. Porque se o Espírito permanecer aceso, uma igreja permanece viva. Se ele for apagado, tanto que é esse o alerta de Apocalipse das 7 cartas à igreja. O que fica implícito quando diz, depois de exortar, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Jesus está dizendo, se vocês ouvirem essa repreensão e corrigirem a rota, vocês não deixarão de ser igreja, porque está uma bagunça nas igrejas. As 7 igrejas, cada um tinha o seu pecado. Mas percebe que Jesus ainda assim chama elas de igreja. Porque o Espírito ainda estava falando com aquela igreja para corrigir e exortar. Mas quando Jesus diz, quem tem ouvidos ouça, fica implícito também que se cada uma daquelas igrejas não ouvissem, como ele disse para uma delas, ele diz, removerei o seu lugar, ou o seu candelabro do lugar, e ele fala algo assim, não me lembro agora, estou puxando de cabeça. Então, o que fica implícito é que se uma igreja apaga, resiste à ação do Espírito no seu meio, essa igreja morre, irmãos. Essa igreja morre. E o próprio Jesus, ela como igreja local, ela pode ser retirada ao seu lugar da igreja como um todo do Senhor Jesus. Portanto, isso nos mostra para essa ação importante, fundamental e necessária do Espírito. E torna esse mandamento um mandamento, vamos dizer assim, sério, né? Todos são, né? Mas de certa forma, como a própria palavra diz, há pecados que não são para a morte, né? Esse aqui é para a morte. Apagar o Espírito causa morte, não só na sua vida pessoal, porque é isso que gera a apostasia, certo? Mas no caso, falando como igreja,
gera a morte de uma igreja local, ou a grande apostasia do Espírito. Porque o Novo Testamento vai apontar que foi o povo do Antigo Testamento resistir ao Espírito que fez com que todas as desgraças que aconteceu com o povo de Deus acontecesse no Antigo Testamento. E no Novo permanece a mesma coisa. A primeira morte da igreja no Novo Testamento é de um casal que mentiu para o Espírito Santo. Amém? Então, é muito sério essa ação do Espírito e de que é caso de vida ou morte para cada cristão individualmente, mas também para o Espírito Santo, para a igreja como uma igreja local. Em terceiro lugar, Paulo faz essa comparação, né? Quando ele diz não apaguem o Espírito, é que ele está fazendo essa comparação do Espírito como uma chama viva, né? Uma chama viva e uma chama acesa, que pode ser abafada. Qual que é uma das formas que a gente apaga fogo? Qual que é? Não é abafar? É claro que você tem que saber o jeito certo, né? Mas uma das formas de apagar é abafar, porque se abafa, o ar para de ter ar ali e o fogo ele é apagado. Paulo está usando essa comparação para nos deixar essa ilustração de que, de certa forma, assim como existem vários meios de apagar um fogo, jogando terra, água, extintor de incêndio, falando de hoje, né? Ou abafar mesmo, Paulo está usando essa ilustração para nos dizer que nós podemos tomar atitudes que abafem e que pode chegar ao ponto de apagar o mover do Espírito no nosso meio, a ação do Espírito no nosso meio. É estranho pensar nisso, né? Como que a gente pode impedir a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus Espírito, de agir no nosso meio? Bom, aí é outro mistério, como que Deus permite que isso aconteça. Mas o que nos dá a entender, diante de todo esse resumo que eu fiz até aqui, de toda a Bíblia, é de que nós podemos resisti-lo, nós podemos entristecê-lo, e nós podemos, como vida cristã individual ou como comunidade, tomar atitudes, seja por negligência, seja por desobediência, seja por resistir, ou seja mesmo por descaso, por omissão, apagar a ação do Espírito no nosso meio. Amém? É outro paradoxo. Como que eu apago a obra do próprio Deus? Mas Deus determinou assim. Porque se não fosse assim, Ele não teria deixado a nós esse mandamento de não apaguem o Espírito. Deus não nos deixaria um mandamento se não fosse capaz da gente ir praticar ele, né? Então nós podemos sim apagar, abafar ali a obra do Espírito no nosso meio. E isso significa que nós podemos impedir ou resistir aos dons que Ele nos dá, à influência, ao dirigir, ao guiar do Espírito no nosso meio. E em quarto lugar, o mandamento negativo nos aponta para atitudes positivas. Entenda isso. Sempre que tem um mandamento dizendo não faça isso, ao estudar o não faça isso, nós podemos tirar desse não faça atitudes que devemos fazer. De outra forma, sempre que Deus diz não faça isso, Ele está dizendo faça aquilo, entendeu? Então, quando Ele diz não mentirás, que é um dos 10 mandamentos, automaticamente Ele está dizendo digam sempre a verdade uns com os outros. Paulo vai falar em Efésios. Então, quando diz não minta, qual que é a atitude positiva? Fale a verdade, fale sempre a verdade. Então, sempre que nós temos um mandamento de negativo, nos é apontado para atitudes positivas. O não apaguem o Espírito, ao mesmo tempo em que nos exorta a não tomar atitudes que abafem, que ocultem, ou que impeça, ou que limite, ou que chegue a ponto de apagar de vez o mover do Espírito no nosso meio, do lado positivo, Deus está nos dizendo que devemos tomar atitudes individualmente na nossa vida cristã, ou como igreja, que ao invés de apagar, que, vamos usar a expressão do fogo, que coloque lenha na fogueira. Não é isso? Então, se nós podemos abafar a ação do Espírito, do outro lado, nós também podemos jogar lenha nessa fogueira. Jogar lenha, e aí colocar
vamos dizer assim, lenha para que o fogo do Espírito, para que a ação do Espírito queime ainda mais, aumente ainda mais. Então nós podemos sim, diante desse mandamento, tomar atitudes na nossa vida particular ou como igreja que vá aumentando, que dê, vamos dizer assim, lenha para o Espírito queimar, que dê, sei lá, ferramenta, que dê espaço, que dê condições, podemos dizer assim, de certo sentido, para que o Espírito aumente a ação dele no nosso meio. E é isso que devemos buscar como igreja, irmãos. Devemos buscar como igreja. Não podemos nos satisfazer com o que, vamos dizer assim, não, o Espírito já está fazendo tal coisa na nossa vida, então estamos satisfeitos. Não, a gente precisa ter, à luz desse mandamento de forma positiva, ter sempre essa, como é que eu posso dizer? Essa insatisfação com a medida da ação do Espírito no nosso meio. Então devemos, como igreja e como cristãos, desejar e fazer, tomar atitudes para encorajar, para pedir ao Espírito que aumente a ação dele no nosso meio. Fala mais com a gente, Espírito Santo. Nos conduz de forma mais clara, nos guia, dirige a igreja, dirige a minha vida cada vez mais de forma clara. Irmãos, eu fico pensando, eu sou apaixonado com Atos capítulo 16, quando diz que Paulo queria ir para um lugar e o Espírito impediu, depois ele queria ir para outro, então vou para tal lugar e o Espírito Santo impediu de novo. Eu fico tentando imaginar como que foi essa experiência de Paulo de perceber o Espírito Santo escolhendo no lugar dele para qual cidade ele iria pregar o Evangelho, irmãos. Então, eu sou apaixonado porque é um dos textos que me deixa assim, como será que foi isso? Como que foi essa, sabe, assim, como será que, o que aconteceu? Será que foi só um testemunho interno? Uma impressão, sabe quando você tem uma impressão de algo, e aí você não sabe se é da sua cabeça, se é o Espírito Santo e tal. Eu não sei se foi só por essa impressão, ou se o Espírito usou uma forma sobrenatural, como depois usou uma visão, não sei. O que dá a entender é que num primeiro momento o Espírito não usa uma visão e depois usa uma visão. Então como será que foi? Então, devemos desejar isso, irmãos. Devemos desejar. Esse Espírito, eu quero percebê-lo. Alguns irmãos, alguns contextos usam a nossa sensibilidade precisamos desejar que a nossa sensibilidade à ação do Espírito no nosso meio e na nossa vida pessoal aumente. Aumente. Eu confesso para vocês que isso é algo, e essa aqui é um texto, é uma palavra. Não estou querendo aparecer, mas um dos motivos pelo qual eu falei, eu vou tratar individualmente desse texto é porque eu preciso melhorar muito nisso. Eu ainda vejo que eu erro muito ainda na minha caminhada por falta dessa sensibilidade. A pregação da missionária Brunara domingo passado, inclusive ontem à noite eu pus no YouTube lá, vou mandar no grupo hoje. É porque eu pus já, na hora que eu estava acabando o esboço, já era mais de meia-noite. Eu falei, não vou mandar no grupo da igreja agora, né? Mas eu vou mandar hoje, na hora que chegar em casa lá no grupo. E quem não teve no culto à noite semana passada, venham. Porque essa pregação de hoje, inclusive, encaixa bastante com a da semana passada, da noite, da missionária Brunara também, que ela falou sobre as decisões guiadas por Deus e como isso me pega, irmãos. Porque deixa eu abrir um confessionário aqui. Deus já usou, e aí eu vou contar um pouco também semana que vem quando eu falar da profecia. Deus já usou algumas pessoas para puxar minha orelha nesse sentido. Posso confessar aqui? No sentido de que às vezes você toma a decisão sem me consultar. Confesso para os irmãos. De que Deus já me corrigiu e não foi uma vez só não. Então, por isso que esse texto também, quando eu comecei durante a semana a pensar, e aí eu vou meditando durante a semana e chega no sábado eu preparo o esboço. Eu fiquei, Senhor, mais uma vez o Senhor está me corrigindo, porque preciso crescer, e entenda o que eu estou dizendo, irmãos. Estou dizendo que todas as decisões que eu tomo é da minha... Não, mas é no sentido de que eu reconheço de que eu preciso pôr mais fogo nessa lenha. Mais lenha nesse fogo, né? De que eu preciso tomar mais atitudes, e às vezes de forma mais intensa, para que eu me torne, para que o meu coração seja cada vez mais quebrantado e se torne sensível a esse dirigir, a esse mover do Espírito, para que
como a missionária Brunara falou, de todas as decisões boas que eu posso tornar, sempre vai ter a mais excelente. Essa mais excelente é aquela que o Espírito diz, é essa que eu quero que você tome. Então eu quero com mais frequência, dentre as boas, acertar nessa mais excelente, que é aquela que o Espírito vai me dar aquela convicção interior, ou usar outras pessoas através do dom de profecia, que nós vamos ver semana que vem, e não à toa no verso 20 vai tratar do dom de profecia. Deus usa para dirigir os nossos passos. Amém? Então devemos desejar isso cada vez mais. Portanto, eu finalizo da seguinte forma. Como então manter a chama do Espírito acesa? Como fomentar, né? Se eu falei que a gente deve tomar atitudes para fomentar isso, quais são essas atitudes, pastor? E aqui, irmãos, eu vou trazer uma grande revelação para vocês. Eu enumerei aqui as 6 principais atitudes que nós, individualmente como igreja, devemos, e aí é o que a Bíblia diz, mas não é grande revelação. E talvez você diga assim, é isso, exatamente isso. A primeira delas, leitura diária da Bíblia. Porque, de certo sentido, podemos dizer que esse é o livro que o Espírito Santo escreveu para nós. Porque se todos os homens e profetas foram inspirados pelo Espírito de Deus, e o que Paulo fala em Timóteo? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e apta. Então, esse livro é o livro que praticamente podemos dizer que o Espírito Santo escreveu para nós. Então, se eu quero botar lenha nessa fogueira, é leitura da Bíblia todos os dias. Amém? Porque lembra que Jesus disse que o Espírito vos lembraria tudo que eu ensinei? Então, à medida em que eu leio tudo que Jesus ensinou em toda a Bíblia, eu estou dando lenha para o Espírito queimar. E no momento em que eu mais precisar, ele vai pegar a Bíblia e vai trabalhar no meu coração. Paulo, em Efésios 6, chama a palavra, a Bíblia, de espada do Espírito. Então, quanto mais da palavra eu tenho no meu coração, mais afiada a espada do Espírito está na mão dele para que ele possa lapidar no meu coração. Pregando nesse verso, Charles Spurgeon, ele diz uma frase que marca a minha vida. Ele diz assim, encontre um texto nas Sagradas Escrituras que subjugue o seu pecado e crave no coração. Porque o Espírito vai falar com você através disso. Então, leitura diária da Bíblia. Segundo, preguei semanas atrás, orai sem cessar. Oração, irmãos. Ontem no GECEL, nossa irmã estava falando que quanto mais a gente ora e se quebranta diante de Deus, mais a gente vê Deus molecendo o nosso coração, mais quebrantado a gente vai ser, mais a gente vai ser transformado. E é exatamente isso. Quanto mais a gente ora de todas aquelas formas que eu preguei algumas semanas atrás, mais também a gente tem lenha na fogueira. Porque às vezes a oração não vai mudar a situação, mas ela sempre vai mudar a gente. Porque ainda que o Espírito não atenda o nosso pedido para mudar a situação, ele sempre vai usar aquele período de oração para transformar a gente. E às vezes a gente vai sair do período de oração falando assim, Senhor, não precisa mais mudar essa situação porque eu já fui mudado. E na maioria das vezes esse o propósito dele. Terceiro lugar, louvor e adoração. Tem dia, irmãos, que a gente está tão endurecido de coração que de fato a gente não consegue parar para ler a Bíblia e não consegue orar. Mas talvez vocês vão concordar comigo aqui. Mas ir lá, pegar o controle, ou pegar o celular e botar um louvor, a gente consegue. E quantas vezes, irmãos, eu falo nos últimos tempos, quantas vezes também Deus tem usado algumas músicas, que assim, se eu ouvir ela hoje, eu ouço ela de forma diferente do que há uns meses atrás. Teve uns meses atrás que Deus usou essa música, Estamos de Pé. Irmãos, assim, a gente poderia testemunhar aqui. Era eu colocar ela, que Deus estava usando ela para me quebrantar, para falar comigo. Então tem momentos que Deus faz isso. Então, ouça louvores constantemente, para que em alguns momentos Deus vai pegar um louvor específico e vai usar ele para te esmagar, para te quebrantar, para pôr lenha nessa fogueira. Amém? Então sempre esteja em louvor e adoração. Quarto lugar, jejum também, né? Porque à medida em que a gente jejua, a gente vai negando a nós mesmos, e aí o Espírito tem. Há quem diga que o jejum é a gente colocar o nosso espírito, a nossa carne com fome, para que o Espírito possa, né? Paulo diz que a carne milita contra o Espírito,
Então, quanto mais eu tomo atitudes, e o jejum é uma delas para subjugar minha carne, mais o Espírito tem lenha para poder queimar. Em quinto lugar, comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Não despreze isso, irmãos. Como a nossa geração despreza a comunhão com os irmãos como uma das coisas que a gente pode fazer para aumentar. Eu já citei aqui como que Deus tem usado irmãos para falar comigo. Um dia eu terminando, vou contar de novo semana que vem, mas eu terminando a corrida 99, peguei 3 irmãs na igreja e deixei em 2 endereços diferentes. Na hora que eu estava deixando as 2 últimas no segundo endereço, na hora que eu parei o carro, a irmã, ela sabe que eu sou pastor, Deus está mandando te dizer isso e isso. Foi assim, algo bem simples. Ela, você até me desculpa, pastor, mas eu não tinha como sair desse carro sem falar isso. Eu falei, a minha resposta foi, eu sei do que Deus está falando, minha irmã. Então ela não tinha noção, mas... Então, irmãos, Deus usa uns aos outros, o Espírito Santo dá dons exatamente para isso, para que a gente use um ao outro. No verso 20, semana que vem, ele vai falar, não despreze as profecias. Então ele usa uns aos outros, irmãos. Seja o simples estar em comunhão, porque aí é igual a churrasqueira que tem um punhado de brasa queimando juntas, né? Se você pega uma e joga no canto, ela vai apagando. Então, estar junto, o Espírito usa para poder queimar no nosso meio. E em sexto lugar, essa edificação mútua. Porque às vezes a gente pode estar em comunhão e não estar exercendo os dons para a edificação do outro. Então, relacionado a isso, mas às vezes podemos entender de forma separada, também deixe Deus usar você através dos dons que Ele te deu para edificar os irmãos, e como vamos ver semana que vem, quando Deus usar um irmão no dom que Deus deu para ele para falar com você, não despreze isso também. E aí tenhamos essa edificação mútua. Por isso congregamos no GECEL, congregamos nas reuniões de homens, mulheres, casais separados. Por isso devemos estar todos os domingos aqui. Amém? Eu estou desanimado, Vem, irmãos, porque só o fato de você vir, tu está vindo por meio da churrasqueira. Está entendendo? Então, por isso, irmãos, que a pior coisa, uma das piores coisas que a gente pode fazer é deixar de congregar. Porque às vezes você já pode ter parado de ler a Bíblia, você já pode ter parado de orar, você já pode ter parado de louvar e adorar, de jejuar. Irmãos, mas se está sobrando só a comunhão, eu digo para vocês, só essa comunhão é suficiente para poder reacender todo o resto na sua vida. Amém? Então, às vezes é a última coisa que a gente deixa, mas deixa eu dizer, se só sobrou o fato, pastor, eu só vou no culto, acabou, eu vou embora. Não pare de vir, porque isso não está sendo em vão. Porque em algum momento, estando no meio da igreja, na comunhão, o Espírito pode, ainda que sobrou só essa lenha, o Espírito é capaz de, através dessa única lenha, reacender toda a chama, que, como diz uma canção antiga, que uma vez brilhou no nosso meio, no seu coração e como igreja. Amém? Portanto, de forma resumida, 3 coisas. Devemos nos arrepender, então, diante dessa palavra, de toda negligência, toda omissão, toda resistência, ou toda... tá bom, né? No que diz respeito à postura com o Espírito Santo. Devemos nos arrepender porque é um pecado. Apagar ou estar tomando atitudes que apaguem o Espírito é pecado, e devemos nos arrepender dele. Às vezes o problema não está com os outros, o problema está com a gente mesmo, que tem a tomado atitudes para abafar a ação do Espírito. Então devemos nos arrepender. Segundo lugar, devemos praticar todas essas disciplinas, pelo menos essas 6 básicas, para que lenha seja colocada nesse mover do Espírito Santo. E às vezes é fácil, irmãos, não é. Dependendo do estado do nosso coração, vai ser difícil orar, vai ser difícil, mas a solução não vai ser se entregar e deixar de fazer. Pelo contrário, a solução vai ser insistir. Tinha uma canção antiga, agora eu posso dizer antiga, que era a que mais, lembra do Gustavo? Que eu e o Gustavo mais cantava ela, punha ela no monte, que era aquela, a terra seca sou eu. Não sei se você já conhece, esqueci o nome dele. A terra seca sou eu. Então, às vezes a gente está como terra seca, irmãos, mas o Espírito também é água. Então, mesmo sendo terra seca, não desiste, persevera, porque uma hora
a centelha vai pegando, né? Quem acende churrasqueira aí? Uma hora vai ali, vai insistindo, daqui a pouco você está tendo que jogar um pouquinho de água para abafar. Mas nesse caso a gente não precisa jogar água para abafar, que quanto mais estiver pegando, melhor. E terceiro e último lugar, a Bíblia diz, irmãos, 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12, lê na sua casa, que a principal ação do Espírito Santo ao usar os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é anunciar a salvação em Cristo Jesus. É apontar para o Evangelho. Deus usou os profetas para pré-anunciar a vinda do Messias. Deus usou todos os apóstolos do Novo Testamento para nos explicar e nos revelar a obra que aconteceu na cruz do Calvário. Então, podemos dizer que toda a ação do Espírito no Antigo Testamento era para preparar para a cruz do Calvário. E toda a ação do Espírito depois, no Novo Testamento, depois da crucificação de Jesus, é para nos fazer olhar para a cruz e entender que ali estava o nosso Salvador, dando a vida por nós, para que hoje estivéssemos. Portanto, terceira aplicação que eu quero fazer é que a pior e principal forma de apagar o Espírito é resistir ao Evangelho, é não crer no Evangelho, é não se entregar para Cristo Jesus. Também posso dizer que a principal forma de colocar lenha para que a chama do Espírito queime é crer em Jesus Cristo, é crer no Evangelho de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente, é crer em Jesus. Porque toda a obra do Espírito é para apontar para o Deus Filho, para a obra do Deus Filho, que por sua vez nos reconcilia e aponta para Deus Pai. E aí nós temos essa dança maravilhosa, que juntos os três nos aponta para uma coisa só, a obra da redenção, que a Trindade, que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão desde o princípio de todas as coisas, fazendo de forma conjunta, visando compartilhar conosco a vida que eles têm desde a eternidade. Amém? Portanto, que se você ainda não crê no Evangelho, creia, porque é aqui que começa tudo. A centelha inicial é crer no Evangelho, é crer em Jesus. E quando essa centelha inicial é acesa, irmãos, o fogo se alastra. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Oremos então, ore comigo. E aí vocês vão entender porque eu estou dizendo comigo. Orem comigo, em primeiro lugar, para que nos arrependamos, de toda negligência, omissão, desobediência. Não só com a pessoa do Espírito, mas também com as práticas das disciplinas espirituais, que é o que o próprio Deus determinou que devemos fazer para poder manter a chama do Espírito acesa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela Tua palavra. Espírito Santo, te louvamos pela Tua palavra, porque até mesmo esse verso em que somos exortados a não apagar a Tua ação, o Teu direcionar, a Tua influência no nosso meio, foi escrito e deixado a nós pelo Senhor mesmo. Portanto, nós queremos em primeiro lugar nos arrepender do nosso pecado de negligência, de omissão, de rebeldia, com relação à ação do Senhor no nosso meio, na nossa vida pessoal e entre nós como igreja. Senhor, quebranta o nosso coração, Espírito Santo, que através da Tua palavra, o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados, especialmente desse, que talvez é um dos principais, porque se pecarmos contra o Senhor, se entristecermos o Senhor, se resistirmos à Tua voz, se não dermos ouvidos ao que o Senhor diz à Tua igreja, ao que o Senhor diz a nós como cristãos individuais, todo o resto está condenado. Não seremos convencidos por nenhum de outro pecado, porque o próprio Senhor Jesus disse que é o Senhor quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ai de nós se negligenciarmos a Tua voz, se apagarmos o
teu mover se limitarmos, se resistirmos ao teu mover entre nós. Portanto, nos perdoa, Pai, nos perdoa, nos livra da apostasia, que é apagarmos de uma vez por todas o teu mover na nossa vida pessoal e como igreja. Senhor, nos perdoa, Espírito Santo, nos perdoa. Também pedimos a tua ajuda, Senhor, para que possamos praticar as disciplinas espirituais. Às vezes o Senhor sabe que é difícil, dependendo do atual estado do nosso coração, as coisas são difíceis, mas por isso que precisamos da tua ajuda, precisamos do Senhor que venha como água, como rio, e molhe a nossa terra seca, e molhe o nosso coração, e quebrante o nosso coração, Senhor. Nos ajude nas práticas das disciplinas espirituais, a estarmos juntos, para ouvirmos juntos o que o Senhor diz para a tua igreja, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude. E acima de tudo, se há alguém entre nós, ou que vai ouvir essa gravação, que ainda tem resistido o teu mover, não crendo no Evangelho, não crendo em Jesus, quebranta o coração, opera a obra do milagre, do novo nascimento no coração daqueles que aqui estão, ou dos que ouvirão e que ainda não nasceram de novo. Quebranta, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, como foi prometido em Ezequiel 36, que o Senhor possa quebrantar, e que o Senhor possa então levar a fé, a verdadeira fé ao coração dessa pessoa, para que ela creia em Jesus Cristo, e então tenha essa centelha acesa, e essa chama, que de acordo com todas as tuas promessas, sendo a tua vontade, e é a tua vontade que esteja acesa em nós, na nossa vida e na nossa igreja, por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, desde já agradecemos, porque cremos que contamos com a tua ajuda, e que o Senhor, até mais do que a gente, é aquele que desde o início deseja, está interessado, está ativamente trabalhando para fazer essa obra nas nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Alguém tem algo a dizer?